Olá! Esse é o 7º episódio da nossa série Relacionamentos na Prática. Você já assistiu ao episódio extra do mês dos namorados sobre se a pessoa que você tanto pensa é realmente o amor da sua vida ou o amor para a sua vida? Ou nem é seu grande amor? Ficou surpreendente. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no final para você maratonar essa série muito profunda. Ela vai abrir sua mente e o coração para você receber um amor saudável e recíproco, assim como você merece. A série Relacionamentos na Prática é uma jornada de consciência emocional e foi criada para olharmos com mais verdade, racionalidade e discernimento para tudo aquilo que vivemos em nossas relações afetivas. Muitas vezes pode ressoar como um grande tapa na cara, mas é necessário para a nossa expansão. Quanto mais conhecimento na veia, mais você percebe o quanto você é especial, valorosa e única. Mais você se cuida, mais você se prioriza. Temos ainda mais uns 20 episódios nessa série. Já falamos sobre padrões repetitivos, intensidade, relações líquidas, relações kármicas, relações disfuncionais. E hoje vamos conversar sobre um tema bem delicado, mas extremamente importante e necessário: as relações tóxicas. Aquelas relações que nos confundem completamente, nos desgastam, nos ferem, mas que muitas vezes também parecem impossíveis de abandonar. Então fica comigo até o final, porque talvez esse vídeo explique algo que você viveu ou ainda vive. Mas antes de começar esse conteúdo, eu tenho reforçado isso em todos os vídeos. É importante que você saiba que o canal Energia é Vida é um canal terapêutico de conscientização e despertar da consciência, que a série Relacionamentos na Prática foi criada para despertar almas que sentem que é o momento para libertar padrões emocionais destrutivos. Se você chegou até aqui por algum motivo, é porque você está pronta para ouvir o que temos a passar aqui. Que não fazemos diagnósticos com o conteúdo desses vídeos, falamos de comportamento, padrões relacionais que se repetem em diversos lares e que não fazemos diagnósticos clínicos aqui. Trazemos conhecimento para abrir a consciência e despertar. Se você se identificar em algum desses relatos, conceitos e características que abordamos nos vídeos da série ou aqui do canal, procure ajuda profissional e promova movimentos edificantes para a sua vida. Faça terapia. Me responde com sinceridade. Você já viveu uma relação que alternava momentos lindos e momentos profundamente dolorosos? Dias de carinho, depois silêncio. Aproximação, depois afastamento. Promessas, depois abandono. Declarações de amor, depois ausência, frustração. E mesmo sofrendo, você continuava ali,
sempre disponível, esperando, se frustrando. Talvez já tenha pensado: se me faz mal, por que é tão difícil ir embora? Por que eu penso tanto nessa pessoa? Hoje eu quero conversar justamente sobre isso, porque relações tóxicas nem sempre começam com dor, quase nunca. Muitas vezes começam com encantamento para a amarração da conexão. E aqui eu não estou falando de feitiço, não. Pode ter também, mas é tema para outros vídeos. Eu estou falando de juras de amor, de promessas vazias, de manipulações para forçar uma conexão. Antes, eu quero trazer um relato terapêutico que ajuda muito nessa compreensão, e qualquer similaridade com alguma história que você já tenha vivido pode ser pura coincidência ou não. Eu acredito que nada acontece por acaso. Vamos chamar esse casal de Renata e Leonardo para preservar a identidade. Renata tinha por volta dos seus 35 anos quando conheceu Leonardo em uma confraternização entre amigos. Ele era amigo de uma conhecida do trabalho dela. Renata era uma mulher sensível, trabalhadora, muito dedicada aos relacionamentos que construía, com amizades, família, amores. No início, parecia o relacionamento que ela sempre desejou. Como eu disse, quase todas as relações começam com encantamento, com motivos para viver alegrias, êxtases e frios na barriga. Ninguém vai mostrar suas vulnerabilidades e imperfeições no início do namoro. Alguns podem ser tão conturbados mentalmente que até mostram, mas é raro de acontecer. Pessoas não conseguem mascarar sua vida, sua personalidade, seu comportamento por muito tempo. Muitas vezes, nós que ficamos cegas e encantadas e não enxergamos o outro como ele realmente é. Nós projetamos nós nele e fica bem difícil perceber, até por conta de todo o envolvimento e esse encantamento todo que falei. De qualquer forma, o que é falso não dura muito tempo. E aqui a intenção é colocar sempre mais racionalidade naquilo que percebemos, naquilo que nos acontece, nas experiências que a gente vive e principalmente em como o outro faz você se sentir. Não aquilo que você sente pelo outro, não aquilo que você vê, que você projeta, que você cria expectativa em relação ao outro, mas sim aquilo que o outro faz você sentir. Perceba atitudes de todas as formas, com todos ao seu redor. E aqui eu não falo só sobre relacionamentos amorosos, eu falo de relações. As atitudes, o comportamento é que vai reforçar o pensar, sentir, falar e agir do outro. Todos devem andar bem alinhados e a integridade vai prevalecer nessa análise, nessa percepção do comportamento do outro, do que ele faz você sentir.
Não frases de amor lindas, não escrever coisas bonitas, mas como que vai agir, o que vai fazer. Normalmente, essas relações tóxicas, elas trazem aquela sensação de morde-a-sopra. As pessoas tóxicas fazem isso. E é muito difícil de conviver. Voltando ao relato, Leonardo era presente, carinhoso, intenso no começo, falava de futuro, mandava mensagens lindas de amor. Fazia Renata se sentir especial, única. Ela acreditava ter encontrado segurança, que é o que a maioria das mulheres buscam, principalmente aquelas com equilíbrio em suas polaridades yin e yang, aquelas com o feminino e o masculino equilibrado. Esse é um tema para outro vídeo e teremos sim aqui no canal, quando falarmos sobre o sagrado feminino, mas não é o momento agora. Ele era um perfeito cavalheiro, mas, como eu disse anteriormente, o que é falso não dura muito tempo e depois de alguns meses, algo começou a mudar. Depois que ele conquistou, que ele conseguiu aquilo que ele queria, ele se transformou e começou a mostrar quem ele verdadeiramente é. Leonardo alternava proximidade e distância. Começou a fazer joguinhos emocionais. Não queria dar nenhuma satisfação do que fazia, de onde estava, para onde ia. Ele se sentia o rei, sabe? A última bolacha do pacote. Num dia, era extremamente amoroso, uma conexão surreal entre eles. No outro, frio, impaciente, distante. E Renata começou a reagir e viver emocionalmente em alerta, porque já estava perdidamente apaixonada. Vivia muita instabilidade, aquela sensação na relação que ela sentia, aquela conexão e parceria entre os dois já estava ficando abalada, porque ele manipulava e achava que ela tinha obrigação de aceitar tudo que ele fazia, do jeito que ele queria. Quando ele estava bem, ela sentia alívio. Quando ele se afastava, vinha a ansiedade e a cobrança. É inevitável nessas situações, porque a confusão mental atropelava e ela já não sabia mais o que era real e o que ela estava vivendo, o que ela estava sentindo. E sem perceber, a relação passou a funcionar em ciclos. Ciclos de altos e baixos. Êxtase de amor e carência emocional. Picos e vales. Ou era muito bom, ou era muito ruim. Não tinha meio termo, não tinha equilíbrio. Não era saudável. Esse é um dos primeiros sinais das relações tóxicas, os altos e baixos emocionais. Existe intensidade, mas pouquíssima estabilidade. O carinho aparece, mas não permanece. A pessoa aproxima e depois retira presença, sem nenhuma consideração, sem nenhuma conversa, muito menos explicação. E isso pode gerar muita confusão mental e emocional, porque o cérebro começa a esperar os momentos bons, como se fossem recompensas, aquelas migalhas de afeto.
E quem vem de lares disfuncionais, temos um vídeo falando sobre relacionamentos disfuncionais aqui na série, acaba se identificando pela familiaridade emocional e não consegue perceber que está criando um relacionamento destrutivo. Nessa altura, quem já se envolveu bastante emocionalmente fica esperando, fica à espera de que algo mude, de que a pessoa volte a ser como era antes, ou pior de tudo, de tentar mudar o outro, acreditando que ele vai mudar por amor a ela, por sentir amor na relação, por não querer o fim. No relato, Renata dizia: quando ele está bem, tudo parece valer a pena. Mas percebe, isso é quando ele está bem. E nos outros momentos? Vai valer só os momentos de altos, de êxtase? Ela já não vivia paz, ela vivia expectativa. Esperar que chegue o momento de que ele vai estar bem. Ou aquela ansiedade do encontro e pensar, hoje é o dia que ele está bem ou é o dia que ele não está? E isso acaba alimentando um vício emocional dessa familiaridade ou de saber que logo vem um momento bom. E aqui nós entramos num ponto muito delicado que é o chamado vício emocional. Não no sentido moral, mas é neurológico mesmo, é afetivo, é um vício, é um estado inconsciente, mesmo que tenha sido construído ao longo da vida, né, da nossa vida, ao longo da vida da pessoa. Quando o relacionamento alterna de dor e alívio, é o morde e assopra, o nosso sistema emocional pode se perder nesse ciclo e a gente se perde mesmo, inconscientemente, acreditando que só existe isso. E isso, na maioria das vezes, é totalmente inconsciente, a gente não percebe, a gente vive. É aquela música do Zeca, né? Deixa a vida me levar. A gente vai vivendo aquele ciclo destrutivo, aquele relacionamento tóxico por anos, por décadas, vivendo essas repetições de padrões com pessoas tóxicas e a gente acaba se transformando e ficando tóxico também. Sem a gente perceber, sem a gente despertar para esse padrão destrutivo. A ausência dói, a reconciliação alivia. E essa montanha russa emocional pode criar dependência. Uma dependência silenciosa e muito desafiadora. É uma das dinâmicas mais desafiadoras nas relações amorosas e é o que causa tanta dificuldade de sair das relações e se libertar desse vínculo destrutivo. Não porque exista amor saudável, longe de ser um amor saudável. Vamos falar sobre uma relação saudável aqui na série também. Fica ligado. E se você não é inscrita no canal, já se inscreve, marca para receber as notificações de novos vídeos aqui, porque nós teremos também o momento de falar das relações saudáveis, do que vale a pena viver, do que vale a pena construir, do que nós podemos atrair para a nossa vida. Pessoas compatíveis com a nossa luz, com a nossa energia,
com aquilo que a gente construiu, com quem a gente se tornou. Mas a pergunta que não quer calar: por que existe condicionamento emocional? Por que nos condicionamos a viver algo que machuca, que faz doer, que faz sofrer? Lá no relato, Renata começou a mudar o seu comportamento, a sua atitude, começou a dormir mal, a questionar seus valores que eram inegociáveis para manter aquela relação, começou a se culpar, a mudar para caber naquela energia, a mudar para manter aquela relação de pé. E pensava: talvez eu esteja exagerando, talvez eu preciso ter mais paciência. Sim, essas relações confundem tanto a nossa mente que nos questionamos da nossa própria sanidade, da nossa própria identidade. Estamos ficando loucas? Estamos pegando pesado, cobrando o básico da relação, que é profundidade, parceria, cumplicidade, reciprocidade, respeito, satisfação? Será que eu estou pressionando demais? E aqui mora outro aspecto das relações tóxicas, que é a culpa. Muitas pessoas deixam de olhar para aquilo que recebem. Lembram que eu falei lá no início do vídeo? Perceber como você se sente com aquilo que você recebe. E as pessoas passam a se responsabilizar por tudo. A culpa é minha. Eu estou cobrando demais, eu sou ciumenta demais, eu amo demais, eu quero estar perto o tempo todo, eu quero partilhar a vida. Eu. Enquanto isso, o desgaste emocional aumenta, a autoestima diminui e a energia vital vai sendo drenada por uma necessidade de viver um relacionamento saudável dentro de uma relação tóxica, com uma pessoa tóxica. Não tem como. Pessoas que não têm valores semelhantes jamais vão se entender em pilares de um relacionamento saudável. Se uma não renunciar, se uma não decidir transformar para caber numa relação saudável, transformar para viver equilíbrio na relação. Um perde, um ganha. Um ganha, um perde. É recíproco. E as pessoas tentam, se frustram e a tentativa é em vão. Agora, a pergunta que surge nesse tipo de relação, e é muito difícil de assimilar porque é desafiadora, é: por que continuamos? Por que não damos um fim na relação? A gente percebe os desafios, os conflitos e não consegue se desvincular. Nem sempre é apenas amor. Na verdade, quase nunca é. E quando você começa a mergulhar em você, você percebe que pode ser medo da solidão, medo do vazio, conveniência, dependência emocional, dependência financeira. A construção do próprio casal mesmo, que não quer abrir mão
do status, abrir mão das coisas materiais que tem. Pode ser os filhos, né? Vou pensar nos meus filhos até que eles cresçam. E aí a gente vai se emaranhando dentro daquela relação tóxica, sem perceber que faz mal. Mas aquela familiaridade emocional, lembram que eu falei? Acaba mantendo a gente no inconsciente, com um véu, e a gente vai seguindo e vai vivendo. Aquela esperança de mudar o outro, que é totalmente frustrante. Ao invés da gente virar a chave pra gente, a gente olhar pra gente, pro que eu sou capaz de fazer, pro que eu tenho domínio, eu fico na tentativa de mudar o outro. Esperança, né? Esperar. E aí eu fico esperando que o outro faça movimentos, acreditando que lá na frente vai ser diferente. O apego, a versão inicial da relação, aquilo que o casal projetou, que o casal idealizou, que o casal viveu lá no início. O medo de recomeçar, de reconstruir, de viver uma nova história. As preocupações com status, com o que os outros vão falar. E aqui eu poderia ficar enumerando várias questões. Nós somos seres complexos, cada um com a sua história, com a sua vivência, com o que acredita. E não existe julgamento aqui, eu gosto sempre de reforçar isso em nossos vídeos. Existe aqui acolhimento para despertar. Apesar de ser um tema bem espelhado, né, que bate na ferida, porque gera os gatilhos daquilo que a gente viveu, das experiências que a gente vive. Quem disse que evoluir não dói? Dói sim, e muito. Quando a gente decide olhar para dentro da gente, olhar para as atitudes que a gente teve na vida, olhar para as decisões, aprender a olhar para isso tudo, para as nossas feridas, para as nossas limitações, dói. E esse conteúdo, apesar de ser profundo e muitas vezes bater bem na ferida, bem doído, é para um processo de despertar, é para um processo reflexivo. Que a partir do momento que você olha a sua história com um novo olhar, com uma nova visão, esse é o ponto de partida para você transformar. A gente só consegue transformar quando algo incomoda, quando percebemos que mudar é necessário, mesmo causando um caos num primeiro momento. Mesmo quando achamos que o nosso caso não tem solução, tem sim. Pensar a curto, a médio, a longo prazo é muito importante nessas reflexões. Pensar na gente, no que a gente quer viver. Deixar um pouco de lado essas questões que eu falei do medo, de dependência emocional dos filhos, da construção, olhar para dentro. A gente só vai conseguir se permitir transformar quando sabemos quem somos, o que fazer, o que fere, o que machuca. E para isso, precisamos aprofundar o conhecimento para percebermos que há algo de errado, que sofrer não é normal, que viver pisando em ovos não é normal. A gente aprende ao longo da vida que tudo é muito difícil, que temos que lutar para conquistar e que a vida não é fácil mesmo.
mas não aprendemos que viver as nossas relações à base de migalhas afetivas, à base de pouco afeto, de manipulações, de desvalorização da pessoa que nós somos, da pessoa que nós nos tornamos ao longo da caminhada, não é normal. E não podemos querer normalizar isso e permanecer naquilo que nos faz mal. Não merecemos normalizar a dor, normalizar o sofrimento, de viver relações vazias, com pessoas vazias, com pessoas tóxicas, com pessoas que não nos acolhem dentro da relação, que não são parceiras. Claro que aqui a gente tem que aprender a olhar para a gente. Por quê? Porque os nossos valores é que tem que prevalecer. Muitas vezes a pessoa, ela quer, é o que eu falei lá no vídeo da relação líquida. Muitas vezes a pessoa quer viver uma relação líquida e tá tudo bem. Ela não está sofrendo com isso. Agora, quando a pessoa quer viver um tipo de relação e ela tá com uma pessoa que quer viver outro tipo, olha o conflito. Alguém vai estar se ferindo nessa relação. E é essa racionalização do que a gente está vivendo é que a gente precisa aprender. Então, quem quer relação líquida, que viva com alguém que também quer relação líquida. Quem quer uma relação saudável, que viva com alguém que também quer. Daí você olhar para dentro de você. Daí você aprender a sair de uma relação tóxica, porque você está vendo que não é isso que você merece, porque você está vendo que não é isso que você quer viver. Aprenda o seu valor, aprenda o que você merece. Porque num nível de que você sabe quem você é, você desperta para os tipos de relações afetivas, você sabe o seu valor, você sabe o que é inegociável, e você sabe aquilo que você merece, nada vai parar você. Porque não precisa ser doído, não precisa se diminuir para caber. Nós somos seres humanos, mais de 7 bilhões. E temos muita bagagem emocional para libertar, para soltar, para ressignificar. E podemos dar o primeiro passo, que é mudar a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Podemos. E esse conhecimento compartilhado aqui vai abrir sua mente para isso, para dar esse primeiro passo, por menor que seja. Só de você estar aqui ouvindo esses relatos, ouvindo esse conteúdo, já é um primeiro passo para você olhar a sua história de uma outra forma e aprender a ressignificar, para construir uma nova visão do seu mundo nas relações afetivas e amorosas. Voltando para o casal Renata e Leonardo, Renata começou a perceber algo muito doloroso. Ela já não sabia se estava amando ou sobrevivendo emocionalmente. E talvez essa seja uma reflexão importante para o início desse processo de despertar, porque é quando começa a causar o tal incômodo. Muita gente confunde com amor saudável, acreditando que é normal ter conflitos nas relações e nos relacionamentos saudáveis também tem conflitos. É claro que sim. Toda relação passa por momentos desafiadores, mas não sustenta tantos desgastes constantes que causam desequilíbrio mental e emocional. Então
Amores saudáveis e equilibrados são mais leves, apesar dos conflitos também existirem. Agora eu quero te convidar para refletir. Sem culpa, sem vergonha, sem julgamento. Observar a sua relação ou aquela que você viveu. Essa relação me fortalece ou me esgota? Existe paz ou vigilância emocional? Falta confiança. Eu me sinto acolhida ou constantemente tentando evitar a dor, tentando pertencer? Porque amor saudável não vive apenas de intensidade. Exige respeito, segurança, cumplicidade, reciprocidade, profundidade, parceria, verdade principalmente, e sim, satisfação. Não é mais um, são dois construindo os mesmos alicerces. E talvez o caminho de consciência comece quando paramos de perguntar por que ele é assim e começamos a perguntar por que eu continuo aceitando aquilo que me machuca. Por que eu continuo atraindo pessoas nocivas, bem diferentes de mim? Não reconhecendo que a culpa é sua, mas como uma grande possibilidade de despertar para o que é bom e o que faz você feliz de verdade, porque você merece. Qual é o grande aprendizado dessa relação? Eu quero te deixar outra prática reflexiva. Você já permaneceu numa relação esperando que ela voltasse a ser como no começo? Isso é um alerta de cuidado e atenção. Ao longo da série Relacionamentos na Prática, vamos continuar explorando vínculos e caminhos de consciência emocional. E se quiser aprofundar esse tema, no e-book Relações Amorosas, O Fim do Conto de Fadas, um guia para amores reais, eu compartilho diferentes tipos de relações e conduzo você a construir aquela que mais faz sentido com a pessoa que você se tornou. O link está na descrição. Agora me conta aqui nos comentários, o que você acredita que mais prende alguém numa relação tóxica? Espero que tenha aberto muitas possibilidades de viver um amor real, porque você merece. Um beijo no seu coração, gratidão por evoluir comigo e nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.